Olá, empresárias e empresários, sejam muito bem-vindos ao podcast de Cozinheira a Empresária com o oferecimento da Cardápio Web, a melhor plataforma de vendas do food marketing. E hoje é com grande prazer que a gente recebe Elisa e Lucas Guinle, proprietários da confeitaria Guinle. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? A gente trouxe um mimo para você. Uma peculiaridade que só quem trabalha no food sabe, ganhar bons presentes. Gente, muito obrigada pelo carinho. Imagina. E aí aqui eu vou mostrar para vocês que nós temos a fatia. Essa aqui é de chocolate com pistache. Isso. E temos uma aqui de morango. Essa, na verdade, é limão siciliano e doce de leite. Nossa Senhora. Esse é o sabor mais pedido. Acho que é 90% dos bolos montados no casamento e naked cakes é essa combinação de recheio. Não sabia dessa informação. E esse aqui, o trio, porque agora nós temos a Páscoa chegando. Sim. Esse aqui, quer falar um pouquinho pra mim dos... Esses são nossos sabores dos ovos de colher. Daí a gente tem o ninho com Nutella, o cuquinho, que é com cookies e brigadeiro preto, e o outro é o caramelo salgado com brownie. Maravilha, muito obrigada. Nada, espero Você que já tá aproveite. ali pensando... Ansiosos. Obrigada. Vamos lá, agora eu quero conversar com você, porque quando você chegou e eu peguei essa fatia nas mãos, você já falou pra mim, isso aqui mudou as minhas vendas. Cenário, eu quero com que certeza. você me conte um pouquinho dessa história. Claro. Então, quando a gente abriu a loja, a gente costumava colocar as tortas inteiras na vitrine. Então, às vezes, como não tem um fluxo tão grande de pessoas passantes, a gente ficava com poucas opções de torta para servir para o cliente e tinha uma perda muito alta. Então, no final do mês, né, ao longo dos anos, a gente foi acompanhando essa venda das fatias, que a gente até considerou, será que a gente continua vendendo tortas em fatias ou inclui outros doces? Então, surgiu esse insight da Slice Cake, que é essa fatia embaladinha, né, pronta para levar ou para o cliente consumir no local, se quiser. Só que nos possibilita oferecer, mais de 8 sabores de fatia para o cliente. Então, ele chega na loja e tem 8 opções de bolo recheado para experimentar. Além de, claro, nossas tortas residentes, crocantes, baixinhas, assim. Então, ela aumentou em praticamente 100% as vendas de fatias na nossa confeitaria. Maravilha. E a gente revende também, então ela... Pro delivery foi muito delivery é muito eficiente, bom. porque a gente tá falando de um produto que ele consegue ir e de uma maneira sem... Não se desmancha, chega intacto pro cliente, bem embaladinho, né, seguindo os processos rigorosos de produção. Então, isso é bem válido, assim. O cliente vê isso, né? Quando pega o produto, fala... Não, eu olhei ali, eu falei, gente, que delícia. Dá água na boca, porque você consegue ver o recheio. Justamente. E tá tudo tão limpo, tão organizado. Visualmente é muito atrativo, né? Maravilha. Agora contem pra gente, que eu sei que eu já tomei a atenção do público falando do produto, porque a gente vai falar muito desse produto, que inclusive é maravilhoso. Quando eu acompanhei vocês ali pelo Instagram, eu vi o quanto vocês são cautelosos e principalmente se importam muito em trazer algo com inovação, com qualidade, com excelência para o consumidor, tanto a experiência no delivery quanto lá no ponto físico. Mas para quem não conhece vocês, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco e explicassem sobre a confeitaria de vocês, a história de vocês, o que cada um faz dentro da empresa. Então, eu sou a Elisa, eu sou formada em Direito, mas acabei, por influência do Lucas, indo para a parte gastronômica. Hoje em dia, eu fico mais na parte administrativa da empresa e ele mais na parte criativa e na cozinha. Na produção, né? Eu sempre fui mais da produção. Eu sou engenheiro de formação, eu sou mestre em agricultura pela Universidade Federal, até quase fui fazer um doutorado fora, só que durante o mestrado eu já tinha começado a fazer essas tortas para um café de um amigo meu, em casa, na cozinha da minha mãe, assim. Então, fazia as tortas que ele me pediu, preciso de um fornecedor de tortas, faz altas tortas, faz pra mim, porque eu faço bolo desde os meus 6 anos. Eu ia perguntar, onde é que veio amigo, faz aí pra mim umas tortas, meus que vai pais sair tinham uma um restaurante delícia. aqui em Florianópolis, bem famoso, por bastante tempo.
Então, eu tive um berço gastronômico muito forte. E meu laboratório de experiência sempre foi a cozinha do restaurante. Então, eu sempre tive, tipo, essa oportunidade de ter um estoque à disposição, sem ter que me preocupar, assim. E fazer testes e perguntava para a senhora da cantina. Isso, tipo, eu tinha 8, 9 anos. Qual que é a sua receita dessa naiga maluca? E transformava, adaptava junto com a minha. E até que, assim, se tornou um hobby, né? Nunca uma parte que eu vi assim, não, eu vou fazer uma coisa diferente, não vou seguir na linha do restaurante, quero fazer uma coisa, tipo, mais formal, né? Só que não tem jeito. Quando é pra ser, o dom te pega de volta e fala, não, é isso aqui a tua vida. Então, pode começar a empreender, tipo, não, tu vai trabalhar com isso, tu pode fugir, mas é isso aqui. E durante o mestrado, então, como eu tava falando, reacendeu essa possibilidade de uma renda extra, né? Eu tinha bolsa de pesquisa, tudo isso, mas eu tinha essa renda extra dos bolos, das tortas. E a Elisa começou a acompanhar e viu quão satisfeita eu tava, tipo, gostando do que eu tava fazendo. Sim. As encomendas crescentes, com pessoas indicando e cada vez mais. Então, ele não dava conta, ele começou a pedir minha ajuda. Gente, mas foi... Sim, foi tomando uma proporção. De um amigo que pediu. De um amigo que pediu. Daí indicava. Era muito pra ser, Lucas. Não tinha como fugir. E daí a Elisa meio que tava cansada do direito também, né? Muito burocrático. Eu advoguei por 1 ano e meio, mas não me sentia satisfeita, acabei saindo, comecei a estudar para concurso público. Fiz 2 pós-graduações também. Quando eu estava finalizando a segunda, foi quando eu comecei a ajudar ele. E aí eu comecei a me profissionalizar também. Comecei a fazer alguns cursos no Senac, cursos avulsos, assim, de confeitaria, principiantes na confeitaria, para ajudar ele. Comecei a gostar e resolvi realmente mudar de vida. Abraçou o sonho. Aí a gente implementou uma cozinha profissional no córrego ali, daí mobiliou, comprou equipamentos para começar. Daí quando ela decidiu sair da profissão dela, foi onde vocês falaram, agora a gente vai profissionalizar. Daí abrimos CNPJ e começamos. Aí a gente montou uma cozinha industrial, mas era só por encomenda. A gente não tinha nenhum espaço para atender cliente. Não tinha espaço. Daí só pra eu entender, essa primeira frente do córrego que vocês abriram, era o quê? Um take-away? Não, era uma cozinha de produção. Como se fosse uma dark kitchen. Isso, era uma sobreloja, né? Tipo, né, tudo regularizado, com alvará, tudo certinho. Só que era uma sobreloja e não tinha acesso ao público. Era só... E a gente fazia entregas, então raramente um cliente ou outro passava na cozinha para retirar. Sim. A gente sempre tinha essa... Até que a gente implementou, a gente trouxe uma food bike. Isso o ano era 2016, 17 ali. Tava no auge dos food trucks, começando aquele boom do food truck. A gente trouxe uma food bike, que foi uma estratégia que a gente usou para ter aquele produto do dia a dia. Então a gente conseguia oferecer cookies, bolinhos caseiros pequenos, bolos de pote para os nossos clientes. E essa food bike ficava no jardim do prédio da cozinha. E tinha um restaurante embaixo. Tem restaurantes embaixo, então meio que era a sobremesa da galera. Assim. A ideia era essa, o pessoal almoçava no restaurante e aí comprava sobremesa com a gente. Maravilha. Mas, então, o objetivo de ir para essa cozinha foi trabalhar, a princípio, com encomendas de bolos. Isso. E aí, depois, vocês foram e deram esse passo para bike food. Isso. E aí, a princípio, deixaram essa bike mais fixa. Isso. Não estão rodando ali, até porque a gente tá falando de um produto que ele é sensível, né? E aí, depois disso... Depois disso, né, a gente começou a estudar o ponto ali meio que tinha dado uma saturada, né? Quando tu começa a fazer parte da paisagem, o pessoal não repara tanto. Então, quando foi novidade, assim, por uns 6 meses, a bicicleta no jardim, então tinha fila de pessoas querendo comprar os cookies, o coquinho, que é um sanduíche de cookies que a gente é conhecido aqui em Floripa por fazer, os bolinhos caseiros, então tinha fila para comprar. E depois de um tempo meio que ainda tinha um movimento, mas a gente percebeu uma queda nesse movimento. Foi aí então que a gente tentou buscar um food park, que também estava em alta, assim, tinha uns food parks surgindo pela cidade. A gente quis aproveitar a temporada de verão, né? Sim. Porque ali no Córrego Grande, o verão é mais parado, assim, né? Porque vai todo mundo para as praias aqui em Florianópolis. E o centro da cidade, né? O Córrego Grande ali fica próximo ao centro. Então, o movimento cai muito. E aí a gente resolveu aproveitar a temporada e achamos um food park lá na Praia Brava.
Gente, e aí mais colocamos longe, a bike né? lá. Sim. Sim. Tem uma facilidade que a gente a família tem apartamento lá, então a gente conseguia meio que ficar lá e eu ia pro córrego fazer a produção de auxílio apoio, ali, isso. Mas eu isso. fazia a produção toda na nossa cozinha e E levava pro tudo. parque todo dia, quase. Foi uma logística complicada Sim, por um ainda tempo. mais no verão. Não, assim. no verão, com a fila pra Praia Brava. Mas sempre fazendo contrafluxo, coisa assim, bem estudadinho, deu certo. E aí foi muito positivo ali a questão das vendas, pra levantar um caixa. Não muito. Mas foi um pulo, assim, foi um gatilho, deu clique, assim, falou, não, mas espera. Daí, se quiser falar um pouco sobre esses desafios do food park, assim. O aluguel era bem alto, assim, Uma vaga no food park, na época, tipo, era em torno de R$5.000. Um quadrado na brita. Meu Deus! Sem zero estrutura, um ponto de luz. Então... E o nosso ticket não é muito alto. Que eram cookies. E além disso, foi um verão bem chuvoso. Choveu quase todos os dias no fim de tarde. Então... Isso foi que ano? Foi 2017, 2018, né? Acho que foi. Foi 2017 para 2018. Eu trabalhava na praia nessa época. Eu tinha quiosque de praia. E realmente chuva acaba, né? Porque a pessoa vem pra casa. O final de tarde ali que o pessoal começa a sair e pensar no jantar, assim, já resolve fazer alguma coisa em casa. Tá caindo um dilúvio lá fora, tipo, não vai sair. Mas a gente não teve prejuízo, né? Empatou. A gente empatou. E aí a gente teve esse insight para montar uma loja. A gente pensou, se a gente conseguiu no verão, que foi ruim, ainda cobrir todos os custos e não tivemos prejuízo, então quem sabe vamos dar um passo à frente e montar uma loja. E aí... Com infraestrutura para receber o cliente, para produzir no local e ter um espaço, uma janela maior, uma qualidade, né, para receber o cliente sem ser uma estrutura de um food park, que às vezes é mais simples, né? Então, a gente conseguiu dar espaço E aí, a gente teve essa ideia de montar o Naked Cake em 15 minutos. Porque quando a gente trabalhava só por encomenda, a gente já notava que sexta-feira sempre tinha cliente procurando bolo em cima da hora. Assim, esqueci de encomendar, será que vocês conseguem para amanhã? E a gente já começou a deixar massas prontas, né, antecipadamente, para conseguir atender esse cliente que não tinha se planejado. E aí a gente como bom brasileiro, né? Como bom brasileiro que somos, a gente deixa tudo pra última hora. E assim, é um grande diferencial da Guinle hoje, é a montagem de Naked Cake na hora, que não é qualquer bolo. Tu vai lá, tu pode escolher, não, quero massa Red Velvet com recheio de pistache, coisa simples, cobertura de ganache, né? Topping de frutas. Então, eu fiz eu sou engenheiro, eu calculei uma fatorial com o nosso cardápio, assim, são mais de milhões de combinações possíveis com o nosso cardápio, então, para todos os gostos. Aí os clientes começaram a falar assim, gente, o que eu vou procurar fora se aqui eu tenho variação de possibilidade, 15 minutos está pronto, eu tenho certeza da qualidade da entrega, que isso, muito legal, genial. Então, são estratégias que a gente vem utilizando ao longo do tempo e foi uma jornada em tanto até aqui, né? Tem sido, às vezes, bem desafiador, assim, às vezes tu se depara com, tipo, pandemia, a gente pegou a pandemia. Sim. Então, o que nos salvou aqui na época, a gente já tinha um esquema sempre voltado mais pro takeaway, então a gente não tinha tanto espaço de café. A gente tem um balcão com café e era isso, né? Isso, nosso modelo de negócio já era baseado no takeaway, assim, né? Bolinho caseiro para pegar e levar, o naked para montar na hora e levar, fatias de torta, cookies, geleias, bolinho no pote e tudo mais, pegar e levar, sempre foi meio que a proposta. Quero comer aqui, tomar um café, a gente tinha um cafezinho expresso e um balcão com 4 banquetas. Né? Então a pandemia foi meio que nos salvou, porque a gente não tinha uma grande estrutura de café, que o pessoal sentava ali, porque foi fechado por 2 meses, né? O nosso modelo de negócio não era para receber as pessoas, era mais para a pessoa passar, pegar o bolinho caseiro, pegar um cookies e levar para casa. Ou a encomenda, né? Que a gente continuou trabalhando com encomendas e o Naked Cake que continuamos o carro-chefe, assim, ele representa, acho até que hoje. 40% do faturamento é Naked Cake. Que legal. E aí, pelo que eu entendi, vocês são proprietários muito atualizados. Vocês entendem peculiaridades do mercado, então sobre demanda, sobre produtos, e vocês se adaptam rápido, criam rápido. Tem que ser. Eu queria que vocês trouxessem um pouco para mim, realmente, sobre essa linha de raciocínio que vocês seguem hoje para empreender. Quando chega, por exemplo, o Morango do Amor. Sim. Chegou, explodiu esse produto no mercado, nas redes sociais, e aí você olhou para aquilo e falou, tá, ok, vamos fazer.
Como é essa adaptação como que a gente rápida? tomou essa decisão, né? Na confeitaria, a gente tem um negócio que é a curva de aprendizado. Ok. Então, a curva de aprendizado na confeitaria, tipo, a gente consegue, se você pratica, né, com uma certa intensidade, você vai ajustando os pontos, a temperatura e tudo certinho, você consegue dominar essa curva de aprendizado até muito rápido. Então, ela é muito... Então, com o Morango do Amor foi a mesma coisa. A gente traz o projeto para a cozinha, para a produção. Tá, vamos testar? Vamos. Daí, elege umas 3 receitas para se inspirar e para partir do zero. E a gente vai fazendo os ajustes que a gente acha conveniente e que a gente precisa fazer de acordo com a nossa linha de produção. Então, teve dias que a gente vendeu mais de 200, tipo, num dia só, tipo, e faltando. E não dando conta da demanda, que foi tão insana, assim. A gente teve que ir atrás de embalagem também, né? Porque a gente não queria entregar um produto sem ter uma embalagem que valorizasse, né? Porque o que eu vi também? Que o produto, depois de exposto, tanto numa refrigeração, sem nenhuma embalagem, sem nenhum celofanezinho, sem nenhum plástico que envolvesse ele, tipo, ele perdia a crocância muito mais rápido, ele retém a umidade, então ele começa a derreter. Então, a gente não queria que isso acontecesse com o nosso produto, mesmo sabendo que era um produto de curta validade. Então, mesmo assim... Sim, consumo rápido, 2 dias, né? 2 dias no máximo. Então, a gente comprou uma basezinha dourada para colocar o Morango do Amor, a gente envolveu num saquinho plástico transparente, ele ia dentro da nossa caixinha personalizada da loja, que tem uma frasezinha motivacional, né, na hora que tu abre a caixinha, ela tem o mesmo design da sacola. Isso, eu ia pedir para vocês contarem também um pouquinho sobre o estudo, porque você comentou comigo que houve todo um estudo realmente para conseguir desenvolver esse branding. Sim. E depois para vocês conseguirem replicar isso para todos os outros produtos que vocês trabalham. Então, na fatia tem a logo, tudo que vocês trabalham, pelo que eu vi ali na parte do Instagram, a experiência que é gerada, tudo é baseado nesse branding. Sim. Sempre foi assim? Ou foi uma adaptação que vocês... Vou te dizer, essa é a nossa marca atual, né? A gente deu uma modernizada na marca, né? Mas quando a gente começou, a Gimli era Gimli Gourmet. Pois é, porque normalmente, agora tu vai me corrigir se eu estiver errada, mas a confeitaria, ela costuma vir para uma linha de infantilização. Então, rosa, tipografias mais curvilíneas, e você foi numa pegada totalmente diferente. Essa é a nossa marca atual, mas a nossa marca antiga, ela era tipo... Ela era mais curvilínea. Era curvilínea, mas era tipo a minha assinatura. O Gimli era como se fosse o meu Gimli da assinatura. Não era nem tão infantil, era mais uma assinatura mesmo. Desculpa. Não, pode falar. É que como o Lucas sempre cozinhou de tudo, salgados também, a gente quis deixar Gimli Gourmet para se futuramente a gente entrasse também no salgado, nos congelados, ou abrisse um restaurante, não ficasse tão atrelado somente aos doces. Por isso que a gente escolheu o nome Gimli Gourmet. Na época eu também trabalhava como personal chef, então ficou Gimli Gourmet e tinha assinatura tortas e bolos. Isso. Só que foi essa assinatura que foi ganhando mais força com o tempo. Sim. E no final das contas era só Gimli Gourmet, já era referência da tortas e bolos. Não precisava mais colocar a assinatura tortas e bolos. E na época precisava especificar o que era linhas. Sobre, entendeu? E na época o gourmet era até legal, mas daí hoje em dia meio que tudo ficou tipo aquela gourmetização que acabou virando meme. Então acabou sendo uma coisa meio cafona, meio coisa que meio que não ajudava tanto, né? E eu tava já há uns 2 anos querendo tirar o gourmet da marca. Deixar só o Gimli. Não, vou deixar só o Gimli. E foi buscando referência, né? Referência fora, tipo, pra uma marca legal que eu gosto. Daí, eu gostei desse estilo. Caixa alta. De caixa alta. Então, daí foi... Essa marca fui eu que adaptei, eu que criei, assim. Habilidades. Pode não parecer, mas essa marca foi criada, essa logo eu que criei. A primeira a gente contratou uma empresa. Ela fez toda a parte do branding. As cores são as mesmas que a gente sempre utilizou, então... Sempre foi essas cores mais sóbrias. Elas propuseram, porque como o Lucas é homem, né, elas puxaram algo mais masculino, não assim, rosinha, azulzinho. Sim, isso. Porque como ele é a cara da marca. É o chefe, quem desenvolve os produtos, pensa. Então a gente pegou essa linha, o vermelho, né, que é um vermelho que não é um vermelho tão aberto, ele é um mais fechado, mas ele tem eu esqueci o que significa agora, mas... O vermelho? Um vermelho real, assim, né, o Royal...
Agora eu não sei, mas teve todo um estudo da marca, né? Com cores, Muito tudo isso. Então, interessante. a gente sempre levou em conta e a gente carrega essas cores desde o início. Então, tudo na nossa comunicação vai ter essas cores, na nossa marca vai ter essas cores. A gente tenta usar a mesma tipografia de fonte, então, no cardápio, para sempre ter a mesma comunicação. E para E o você, padrão. isso demonstra valorização? Você sente que as pessoas atrelam valor maior ao teu produto por essa constância na logo, no branding, Com em certeza. toda a comunicação da marca? Com certeza. Isso agrega valor, de uma forma imensurável. Então, depois que a gente percebeu isso, porque no início da loja nem sempre foi assim. No início da loja a gente tinha os bolinhos caseiros, mas eles iam numa sacolinha plástica. A gente tinha as fatias, só que elas iam numa embalagenzinha plástica, com a tagzinha, com um adesivo. Até que a gente começou a fazer aquela pesquisa com os clientes, né? No Google Forms tem a opção de fazer uma pesquisa. Uhum. Então a gente sugeriu, fez uma campanha, deixa aqui o seu feedback, né? Nos ajude a melhorar a marca. Então a gente foi buscar esse feedback dos clientes também, né? Para saber o que vocês acham da nossa... Como é que tá o atendimento, como é que tá a embalagem. E uma cliente chegou e falou, nossa, os produtos de vocês são maravilhosos, são lindos, são deliciosos. Só que falta uma roupa de gala. Eles estão preparados pro baile. Estão preparados pro baile, só está faltando uma roupa de gala. E daí a gente começou a pensar, tá faltando realmente. Daí foi porque aí que às vezes a mudou pessoa compra pela embalagem também, né? Sim. A embalagem é muito importante. Exatamente. Na valorização do produto. Eu gosto sempre de falar para os meus clientes. O quanto você acha importante isso, tal? Porque as pessoas normalmente me acessam para fazer esses questionamentos. E aí eu sempre falo, você precisa pensar que no ramo alimentício as pessoas compram antes de comer. Como que você baseia o seu maior fator de valorização, o comer, o sabor? Tawane, pra mim, o top 1 é o sabor. Ok, mas tu sabe que antes das pessoas provarem, elas precisam confiar, elas precisam querer, desejar. E isso acontece antes delas colocarem na boca. E aí, o que você tá fazendo pra tangibilizar algo que você só consegue gerar sensorialmente? Sim. E aí é onde ela... é verdade. E muitos clientes presenteiam, né, com os nossos produtos. Vou levar um presentinho para minhas amigas, vou visitar essa pessoa. Você chega com uma sacola dessa, você já tá legal, né? Já arrasou. Já legal. Ainda mais já se tiver chamou doce atenção. dela, exatamente. Acho que essa foi a intenção e eu acho que ela tá cumprindo bem o papel, assim. Com certeza. Vou até deixar aqui para brilhantar a nossa, nossa conversa. Claro. Aí, quero perguntar um pouco, porque eu desci ali com a Elisa alguns minutos e até perguntei para ela, falei, hoje vocês têm uma empresa autogerenciável, o fator de vocês estarem aqui, podendo conversar comigo, é porque hoje vocês já possuem uma empresa que tem uma certa estrutura, equipe, colaboradores e um tempo de mercado que já trouxe essa consolidação do nome do produto. Sim. E eu quero saber, no início não era assim. Não. Totalmente diferente, era você, Elisa, ambos em prol desse objetivo. E como foi essa caminhada até hoje? O formato, o cenário que vocês vivem hoje? Contratar os primeiros colaboradores, pensar nas ferramentas que seriam implementadas, porque até então a gente tem o quê? A gente tem uma empresária que decidiu ajudar, trazer esse suporte ao esposo nessa área administrativa e tantas outras do negócio. O Lucas, com esses ideais consolidados dentro de uma jornada gastronômica familiar, que gostava de estar na cozinha e tantos outros tópicos, de desenvolver produto, enfim. Como virou a empresa Gimli? Sim. Não foi fácil, né? Não foi fácil. No início a gente tinha muita insegurança até de ensinar alguém e passar as receitas e a pessoa sair dali. Vai copiar. Sim, copiar. Então... Mas ao longo do tempo a gente viu que não tinha como fugir disso. A gente ia ter que ter funcionários, senão nós nos tornaríamos escravos do nosso próprio negócio. Porque a gente trabalhava... No início, todos os dias, né? De domingo a domingo. Principalmente final de semana, porque no setor food, no setor da confeitaria, onde tem maior demanda. Sim. Então, esse foi o primeiro passo, né? Foi ter o primeiro funcionário dentro da produção. Então, a gente contratou um auxiliar de cozinha. Na verdade, foi o auxiliar de cozinha. Então, já começou a me ajudar na produção. E depois a gente contratou para Food Bike, para ficar atendendo na Food Bike, que a Elisa começou atendendo na Food Bike e depois a gente contratou alguém para Food Bike. Então a gente começou com esses dois, né? E a gente foi vendo a demanda
tá suficiente? Estamos precisando de mais mão de obra? Como é que tá essa... E a gente foi acompanhando a demanda. Né? Então, a empresa foi crescendo e a gente foi acompanhando. A partir do momento que a gente estruturou a loja, daí a gente desenhou os processos dentro da loja, né? A gente teve uma consultoria bem valiosa com o pessoal da Izag Júnior também, aqui de Floripa, que foi bem legal. Então, eles desenharam os processos. O que é desenhar um processo? É tu desenhar no papel, num fluxograma, o que vai acontecer para receber uma mercadoria. Eu já sei, tipo, todo mundo já sabe, é meio que intuitivo, só que a gente precisa ter desenhado. E para isso, todos os processos dentro da loja, desde atender o cliente, ou, sei lá, como eu entro na produção, quando eu começo a produzir. E então, mesmo o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Isso é um lema, porque, olha, por mais que não, ele vai saber fazer direito. Ele não vai fazer direitinho, né? Não precisa nem falar, né? Não, tem que falar. A minha colaboradora a minha cliente do Rio de Janeiro, ela tem lá o processo dela, e aí a gente tem um grupo onde ela, de fato, compartilha as implementações, as validações, e aí ela compartilhou comigo assim, tal, eu tenho que falar até para ligar a luz. Ligue a luz. Ligue a luz. Chegue, ligue a luz, veja os freezer, veja se todos estão na tomada, verifique se o botão está ligado. Que é óbvio? Sim, é óbvio, mas... ligar a luz, Taori. Mas eu acho que isso também, às vezes, não é nem só pela questão do óbvio, mas é mais uma questão até para criar um hábito, né? Porque se tu habitua teus colaboradores a sempre estarem conferindo a questão do freezer, né? Das tomadas, do ar-condicionado, sempre confere. Então, a gente tinha um checklist de abertura e de saída da loja, de abertura e saída da produção. Para quem está saindo da produção por último, conferir. Tem 5 pontos ali, ó. Janelas fechadas, ar-condicionado desligado, todas as geladeiras estão fechadas, posso apagar a luz, trancar a porta e ir para casa. Então, sempre esse checklist, toda vez que entra alguém novo, falo, ó, toda vez que tu sair, confere aqui o checklist, vê se tá tudo certinho. Então, a hora que tu chega, confere o checklist, vê se tá tudo certinho. Porque isso facilita. Poupa a gente ter que ficar falando toda hora. Desligou tal coisa. Viu se desligou o ar, fechou a janela. Então, tá ali. Então, a gente tem que criar esse hábito, né? E aí, isso favoreceu com que vocês conseguissem escalar o time de colaboradores com mais segurança. Com certeza. Dos processos, dessas decisões. Isso. Até de colocar cada um no seu devido lugar, assim. Então, auxiliar de confeitaria, ó, tua função é essa, tem que ficar aqui, ajudando aqui. E realmente fazer ele enxergar isso, saber qual que é o local. Porque às vezes a pessoa não sabe qual que é o lugar dela dentro da produção. Então, tu falar pra pessoa, esse é o teu lugar na produção. Tá? E lógico, mas não tô falando que aqui tu vai ficar pra sempre. Às vezes aqui vai ser só o teu ponto de partida. Então, a tendência dentro da nossa produção é quem entra como auxiliar de cozinha, com o tempo vira confeiteiro, e conforme for, vira chefe da confeitaria. Sim. Então, todos que estão lá, eles passam por isso. Minha confeiteira atual, ela era auxiliar de cozinha. Sim. Então, ela virou confeiteira porque ela começou a mostrar uma certa aptidão e habilidade na produção. Então, eu vi, cara, eu tô perdendo ela, o potencial dela, deixando ela lavando louça ou fazendo outras coisas, eu posso botar ela para produção. Então, assim, a gente começa a remanejar e de certa forma, tu vai criando um certo... certa confiança. E também a carreira, não é bem uma carreira, mas a pessoa vê que tem para onde crescer. Tem possibilidade de crescimento. Senão isso não motiva também, isso não... Né? A pessoa tá ali todo dia lavando louça ou fazendo outras coisas mais básicas e fala, mas será que um dia eu vou poder montar um bolo? Poxa, a empresa tá crescendo e parece que eu tô aqui no mesmo lugar. Entendeu? Então a pessoa vê a empresa crescendo e tá crescendo junto. Então é isso que a gente quer para todo mundo. Então é isso que a gente busca. E é assim, dessa forma, a gente tem colaboradores mais satisfeitos, que estão sempre entregando 100%, eu acredito. Então é difícil, porque é difícil tu encontrar pessoas que vistam a camisa. Né? Hoje em dia, assim... Eu acho que cada vez mais difícil, né? Então, a gente tenta valorizar os colaboradores que a gente tem, né? Sempre entregando, um ambiente de trabalho bem legal, né? Uma horizontalidade, Às vezes eu tô na produção junto com todo mundo, e não é porque eu tô ali que muda alguma coisa. Então, pego igual, se tiver que limpar, tô lá limpando igual, ou até melhor. Eu falo pra eles. Melhor, com certeza, porque... Então, assim, não tem... Qualquer lugar é lugar, então tem que ser o exemplo. Não dá pra...
Então, o que que já escutei, né? Estando na produção, eu consigo escutar também. Nossa, eu nunca trabalhei com meu chefe. Entendeu? Nossa, tipo, sempre tinha uma pessoa que relatava tipo, uma cozinha também, que relatava pro chefe, meio que fofocava, assim. Então, isso eu acho que não é legal, tipo, tu não cria um ambiente saudável, né, de crescimento e de produção, né, produtivo. Eu acho que isso é importante também ter em conta, né? E aí também, seguindo esse antes e depois da empresa, no início, você bem colocou que vocês precisavam se adaptar aos canais de aquisição de novos clientes, indo onde o cliente estava, mas hoje com a tecnologia a gente conseguiu uma acessibilidade maior ao cliente final. E aí hoje vocês têm um posicionamento incrível nas redes sociais, mas não começou assim, né? Vocês começaram de outras maneiras. E eu queria entender como foi esse aperfeiçoamento, entendendo essas outras frentes da empresa. Porque a gente tinha o quê? O Lucas muito focado no produto final, em entregar um produto de qualidade, em ter uma vestimenta. Mas daí depois a gente foi entendendo que, ok, agora eu preciso chegar em mais pessoas e tem tantas essas possibilidades que não tinham lá no início dessa marca. A gente começou a investir em tráfego pago, né? O marketing, né? A gente começou... Porque até então era meio que... Era focado para produção, produto, né? Em criação de produto, produção, qualidade. Vamos criar novos produtos. E depois a gente viu, a gente tem um produto. A gente tem um ponto. Só faltava, tipo, mais pessoas passando pelo nosso ponto, ou vindo até nós, ou nos procurando. Então, a gente começou a investir mais na parte do Instagram, até porque deu um crescimento também ao longo dos anos. Instagram, o site sempre foi estabelecido desde o início, a gente veio tentando modernizar o site, então a gente sempre teve nossa casa no virtual, né, que foi o .com.br, guinlegourmet.com.br, então sempre esteve lá. Então isso é importante, porque se um dia acabar o Instagram, onde que os clientes vão te encontrar? Tu tem uma casa na internet? Então, isso fazia a gente pensar bastante. Não, o site tem que ter. Então, era prioridade desde o início que esteve com a gente. O que mais que a gente foi adaptando? O tráfego pago, que a Elisa falou. Então, eu fiz uns cursos de marketing também, de marketing digital, principalmente. A gente tem os cursos online, que eu trabalhei já também. Lancei um em 2017, tive 100 alunos inscritos. Então, foi bem gratificante e saber que funciona de verdade. Então, hoje em dia, a gente tem ali uns 3 cursos online que a gente vende, e-book, mas eu ainda não me dediquei 100% para isso. E com a possibilidade, tendo uma equipe que tu consegue confiar a produção e tu consegue olhar para outras áreas, justamente, né, Elisa? Porque daí você não fica focado só no produto. Você consegue, ok, agora esses processos estão bem definidos aqui dentro da minha cozinha, eu já tenho essa base de clientes fidelizados, agora eu consigo olhar para esse mundo de possibilidades, porque querendo ou não, para algumas pessoas isso é assustador, né? Às vezes a gente pensa, mas se acessibilizou o fator conhecimento, ou se acessibilizou o fator entender de tantas vertentes que hoje a gente não tinha. Quando eu abri a minha primeira empresa, eu não tinha como saber sobre o meu cliente final. Eu não tinha... a não ser que eu fosse lá na casa dele, batesse na porta dele e mostrasse o meu panfleto, ou ligasse para ele por algum contato de algum conhecido que me passou. Não tinha como saber. Então, por mais que se acessibilizou, se dificultou muito para pessoas que não sabem se adaptar. Pessoas que não sabem buscar, pessoas que não sabem se mover e só pensa daquela maneira estática, não. Meu negócio funciona só dessa forma. Eu recebo muitas empresárias que chegam aqui para mim que falam assim, Tawane, mas eu trabalho há 20 anos na área da confeitaria e eu tenho esse caderno aqui de clientes que eu entro em contato. Eu chego e falo assim, tu imagina agora na Páscoa, pegar o caderno, ligar, mandar mensagem para cada um. Eu falei, abençoada, por que você não passou esse caderno ainda para uma planilha e implementou um CRM dela? Que? Muito difícil, Tawane. Que isso? Não sei nem o que tu tá falando. Que língua é essa que tu tá trazendo para mim? Então, o que a gente pensa? O mercado, ele tá aí. Cabe a nós entender o que eu posso fazer para facilitar o meu trabalho. Mas, infelizmente, tem esse ponto que você citou. Se eu tô muito presa na cozinha, eu não consigo ter tempo hábil para sentar e falar, ok, agora eu vou fazer isso aqui. Para criar conteúdo. Tudo bem que hoje em dia eu acho que o Instagram tá entregando mais conteúdos de verdade, né? Que eu falo de verdade, assim,
a vida real, não só o mundo perfeito dos confeiteiros, né? Sim. Um pouco de produção, né? Às vezes um perrengue na produção. Então isso às vezes não é nem a questão do querer viralizar, mas entrega mais, porque entrega mais conteúdo de verdade, entendeu? Então é isso que eu tenho percebido com o tempo, assim, né? E definir com quem você quer falar, né? Não adianta fazer videozinhos que às vezes viralizam, mas não converte em vendas. Então, a gente também definiu, né, quem era o nosso público-alvo, que são mulheres dos 30 aos 60 anos. E aí, a gente tentou usar estratégias que conversem com esse público. Uhum. Porque hoje em dia a gente vê muita gente querendo viralizar por viralizar, né? Mas só o viralizar não garante nada, né? Não garante. Então, e aí é aquilo que eu trago para as minhas clientes também, que a gente dificulta demais. Sim. Você se comparar com uma pessoa que tem a confeitaria há 50 anos, já tem fábrica, já tem 1 milhão de funcionários, já tem social media que anda junto com aquela pessoa. Gente, se você tá num nível X, você não tem como falar que você vai conseguir ter aquela constância, ter aquela qualidade de entrega, ter aquele resultado. Você não consegue. Para você ter aquele resultado, você tem que estar no mínimo, no mesmo processo, Sim. no mesmo nível que aquela pessoa está. Então, eu não estou naquele nível. E a maioria das pessoas do setor food não estão em grandes níveis, porque crescer no nosso setor sempre tem os seus desafios. Aí você alinha a produção, vem a parte tributária. Você alinha a tributária, vem a parte do cliente. Você alinha o cliente, vai... E aí esses desafios... Aí tá sempre mudando, né? Exato. Então é uma coisa estática, né? Exato. Não é que tu alinha uma vez na outra opção e se preocupar. Exato. Tem que ir fazer uma reorganização. Perfeito. Por aí vai. Então, essa parte de conteúdo, na minha visão, existe só um caminho, que é o que eu consigo fazer. Então, olha, eu consigo fazer isso daqui. Minha vida, por exemplo, vocês têm uma rotina. Sim. Vocês vão pra produção, vocês atendem, vocês falam com o cliente, vocês têm a vida pessoal de vocês. O que dá para ser documentado? Desenvolvimento de produto, atendimento ao cliente, feedbacks. É isso que dá, Tawane. Eu vou criar um reality, eu vou criar uma coisa totalmente diferente do que eu consigo, porque tem gente que quando vai fazer, vocês provavelmente passam por isso. Quando vocês vão fazer alguma campanha de Páscoa, não tem que prepara o produto, prepara o ambiente, prepara o cenário, chama o fotógrafo, chama não sei quem. Vocês conseguem fazer isso todo dia? Não. É impossível. Então, o que eu consigo fazer, Tawane, todo dia? Eu consigo mostrar minha realidade, e a realidade não é perfeita. Mas eu acho que isso talvez venda mais do que fosse uma coisa perfeita. Perfeito, é isso aí. Então, acho que... agora na Páscoa a gente iniciou uma campanha também que tá dando muito certo, que foi a ideia do Lucas. Conta. Então, pra deixar ele explicar. Tá. Deixa eu só pedir pro rapaz, tu consegue ligar novamente o ar pra gente? Por gentileza? Consegue abrir pra mim, eu não consegui abrir. Ela bem que eu vi lá pela eu fiquei! essa garrafa. Ela não... ela travou... Tirei o lacre fora. Teve que tirar tudo, o lacre não abria. Obrigada. Então, assim, né? Mas deixa só ele voltar. Deu? Podemos continuar daqui? Bora. Então, assim, nesse ano na Páscoa, né? Eu não queria fazer uma campanha normal como todos os outros anos. Tá. O que é? Mandar amostras, ovos para as influencers, né? As daqui de Floripa. Tem umas que a gente tem uma parceria desde o início ali, que a gente sempre gostou de mandar e sempre teve uma reciprocidade bem legal, que acompanha desde o início delas também. Sim. Então, eu via sentido em mandar. Sim. Tá. Né? Daí, com o tempo, a gente começou a perceber, tipo, não é nem a questão do valor do investimento, porque a gente acredita que é o trabalho delas, elas fazem, né? Elas cobram para fazer essa divulgação, né? Não é nada de graça. Mas a gente percebeu um aumento muito grande desse tipo de divulgação, principalmente na área de gastronômica, né? Sim. Então, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, e às vezes não condiz com a experiência real do cliente, né? E a gente viu que não estava convertendo em vendas, né? E também, no início, tinha um retorno bem alto. Tipo, no início, eu digo, há uns 4 anos atrás. Quando as pessoas realmente faziam isso de forma genuína. Isso, e falava, não, é muito bom de verdade, eu experimentei, eu gostei. Não é uma Agora coisa assim que eu tô sendo bom. pago e é tudo muito igual, e é tudo maravilhoso, e é tudo uau, sabe? Então, tudo uau, verdade. Eu começo o vídeo assim, uau. Não mostra um diferencial. Então, eu fiz uma brincadeira, né, que, por incrível que pareça, foi um dos reels que mais
viralizou no nosso Instagram ali, tem mais de, sei lá, 1.300 curtidas, não sei, quase 200 comentários. Alcance, então? Sim, tá com 30 mil visualizações e não Top. para de ser compartilhado, porque, não sei se tu já viu, mas eu acho que é um meme, assim, que mostra eu comendo um ovo de Páscoa, assim, bem satisfeito, comendo o meu ovo de Páscoa, e a frasezinha, o influenciador me cobrou R$1.500 pra provar meus ovos de Páscoa. Eu tô fazendo aqui, vamos ver o que vai dar. Daí, tipo, a galera pirou, né? assim. Foi uma trend eu já tinha visto, aplicou... já me inspirei em outras pessoas que fizeram. E, cara, tipo, a parada explodiu e todo mundo, manda pra mim que eu experimento de graça, não sei lá. Eu quero experimentar de graça. Ou assim, se tu mandar pra mim, tipo, aos amigos, eu experimento, gravo, não sei o quê. Eu falei, olha só. Então vamos buscar 5 embaixadores pra Gingli na Páscoa. Eu não queria embaixadores já estabelecidos ou blogueiros já de comida. Queriam pessoas normais. Pessoas comuns. Com um ciclo de amigos comuns, que tem uma influência no seu ciclo de amizades, que vão postar que às vezes tem mais entrega, tipo, entrega muito mais do que uma super blogueira de 200 mil seguidores, porque ela realmente fala com a audiência. Ela tem a confiança. Ela tem a confiança. Realmente acreditam. As pessoas acreditam que realmente é uma coisa genuína, de verdade. É igual minha mãe chega pra mim, filha, amei esse doce, vai lá. Eu vou. Isso. Eu realmente vou. É indicação do boca a boca, né? De antigamente. Como se fosse isso. Só que, tipo, eu coloquei uma meta. Não quero uma super influenciadora pra embaixadora. Quero pessoas comuns, que eu sei que atendem nosso público, né? Que vão ser vistas pelo nosso público-alvo, que estão nessa faixa. Então, cara, tá tendo um retorno muito legal. Então, elas fizeram, tipo, as condições era gravar um Reels, fazendo a degustação, né, mostrando o produto e falando realmente ter essa experiência da surpresa, do uau de verdade, entendeu? Não porque eu tô sendo paga. Sim. E criei uma competição entre elas. Olha! Então, das 5 embaixadoras que eu selecionei, a que tiver o vídeo que tiver mais entrega, somado um cupom de desconto que eu deixei para cada uma aplicar para os seus seguidores de encomenda. Então, comenta lá que tu usou o cupom da Manu 10, que tu vai ter 10% de desconto e ela vai ganhar um ponto na gamificação. Nas métricas, entendeu? Eu transformei num jogo, entendeu? Gente! Então, e todas já eram nossos clientes, todas já eram nossas clientes, assim, talvez pessoas não tão assíduas, assim, mas que começaram a divulgar nossa marca junto com a gente. E falar, olha, tu vai encomendar um bolo? Peraí, olha só o Gingli aqui, não sei o quê. Vai lá que tu tem desconto também. Usa o cupom tal, usa o meu cupom. Daí, sabe? Então, tá tendo um retorno bem legal. E todas que eu falei, foi assim, nossa, que campanha massa. Eu quero fazer parte, porque eu tô cansada dessas blogueiras que gostam de tudo, que postam tudo. Então, as pessoas realmente cansaram. Porque eu tava tirando por mim, cara, não aguento mais ver. No início eu meio que me prendia a atenção. A pessoa tá lá provando um lugar diferente. Eu ficava vendo, às vezes despertava vontade de conhecer. Hoje em dia eu só passo pro lado, porque eu não aguento mais ver a pessoa. Esse é o 1000º ovo de Páscoa que eu tô provando. Olha só a cremosidade, não sei, entendeu? Então fica mais do mesmo. Muito e bom. assim eu consegui me destacar e eu acho que é uma campanha genuína, entendeu? Sim. E então, eu vou pegar pegada, assim. Eu vou pegar esse gancho do que você trouxe e vou trazer 2 validações de clientes minhas que fizeram isso. Uma foi lá em BH. O que ela fez? Ela tem um ponto físico. E daí o pessoal tá lá comendo, porque ela vende café, cappuccino, né? E daí num determinado momento ela fala assim, você vai provar a nossa novidade de Páscoa, vem cá. Aí a pessoa já fica, meu Deus, vou provar a novidade de Páscoa. E aí ela traz o videomaker pra gravar, enfim, dela, tá aqui, é a nossa maior novidade agora, que é a casca de chocolate branco, não sei o que lá, prova aí. Quando a pessoa prova, ela fica, que delícia, meu Deus, pode me dar todos que eu provo todos, que delícia. E daí ela fez vários, e os comentários todo mundo falando assim, eu vou aí essa semana, hein, eu quero provar a novidade de Páscoa, eu quero ir. E aí, o que é legal? Você consegue converter tanto a pessoa que tá lá pra fazer a sua encomenda, quanto você pegar esse vídeo e alcançar mais pessoas de tipo assim, você pode vir aqui e ter a possibilidade de você fazer uma degustação das novidades de Páscoa, então a pessoa já fica toda alvoroçada. Com certeza. E a gente fez isso esses dias, né? Com uma prima minha que foi ali tomar um café, e aí eu falei, senta aqui, tu vai fazer um vídeo comigo experimentando os bolos, é o mesmo kit que a gente te entregou aqui, e ficou bem legal, né? Sim, que a gente ia gravar de qualquer forma. Sim. A Elisa ia apresentar os produtos, assim, mostrando, embalagem, não sei o quê.
Só que daí, Naquele por acaso, realmente, uma coincidência, ela parou ali junto com o marido. Uma coincidência bem feliz, né? Bem Tens feliz. um tempinho a mais pra ficar aqui? Daí ela, pra quê? Degustar ovo de Páscoa. Sim! Eu vou desmarcar tudo, porque agora eu vou estar tendo pode esse ficar tempo. tranquilo. E aí, o outro também, a outra estratégia que acho legal, que é nessa mesma pegada, é uma cliente que a gente tem na área de cookies. E aí, ela realmente vai pra rua com alguns produtos, assim, ela inicia o vídeo mostrando os produtos que ela vai pra rua, então ela fala assim, esse aqui é o cookies de nanã, esse aqui é nanã, e eu vou dar pra algumas pessoas aqui e venho acompanhar a reação delas provando nossos produtos. Sim. E aí ela grava, tipo, e ela grava todo o processo, sabe? Sim. Então isso deixa, eu acho que gera uma credibilidade ainda maior você abordar e você receber o não. Sim. Então a pessoa, prova não quero cookies. Ok, porque é real, tu não contratou aquela pessoa pra fazer aquela degustação, Sim. tu vai ouvir não. É as verdades da vida que as pessoas tentam esconder pra deixar tudo perfeito. E aí tem aquelas pessoas que falam, tá bom, vou provar. E daí a pessoa prova e fala, meu Deus, que delícia, é meu, é pra mim? Sim, então... E viraliza Nada supera. Não. Nada supera. Então, a gente tem que saber aproveitar também essas oportunidades, porque é igual a gente estava falando antes. O perfeito já não funciona mais e daqui pra frente não vai funcionar. Uma coisa é você fazer uma foto para um catálogo de Páscoa e aí realmente quanto mais profissional, mais bonito, mais lindo você conseguir demonstrar ali, mais legal. Mas essa questão das redes sociais, e ter o TikTok, Instagram, essa criação de conteúdo nos stories, no feed, quanto mais orgânico, mais conversão a gente vai ter. Quanto mais natural, verdadeiro, mais humano. Agora em época de IA, né, também, né? Então, quanto mais de verdade for, eu acho que tem um alcance, uma credibilidade muito maior, né? Exato. Então, isso é outra coisa que a gente tem trabalhado também. Até no Natal passado a gente colocou, eu tava aproveitando, né? Daí eu fiz um videozinho de IA. Eu criei uma influencer provando o nosso chocotone de pistache. Ela, uau, não sei o que. Não, quadro perfeito, iluminação perfeita. Pessoa perfeita. Ficou legal. Ficou perfeito, assim, né? Mas, tipo, até coloquei, não, deixe não tão perfeito. A pessoa, entendeu? Eu quero uma pessoa. Ele criou um personagem e falei, não, quero uma pessoa não tão perfeita. Quero uma pessoa com marcas, né? Tipo, com sinais de, tipo, ser uma pessoa de verdade. Que viveu. Que viveu. Assim, o vídeo ficou, tipo, take, close, perfeito. Só que foi legal? Foi, mas não é uma coisa legal. Que conecta. Não conecta. Então, no início, legal, porque é uma coisa diferente do que eu vinha fazendo. Sim. Então, dá uma quebrada naquele padrão. Então, olha, uma coisa diferente. Peraí que eu vou ver. Então, mas depois, meio que foi 1 ou 2 e acabou. Então, eu fiz também os objetos falantes, que eram os bolos falantes, dando dicas de como transportar. Ei, não me coloca no banco do carro, me deixa lá atrás. Era um naked cake falando. Então, também o pessoal adorou, porque deu uma quebrada no padrão de conteúdo que eu vinha postando. Postei esse. Que, querendo ou não, é um conteúdo mais educativo, que ajuda os clientes. Como transportar o bolo. Sim. Depois que eu pego da confeitaria. Então, foi legal, mas daí tentei mais uma vez, foi legal também, mas eu já vi que, cara, na verdade, o pessoal não quer. É legal ter isso, tá? Foi massa. Só que eu acho que o pessoal quer o conteúdo de verdade. Então, o que tá por trás dos bastidores? Né? Como que cria o produto, que nem tu falou. Como que o naked cake fica pronto em 15 minutos. Então, a gente tem vários videozinhos, reels, assim, que a gente faz um time-lapse montando, assim. Então, fica 30 segundinhos. Gente, montando o naked cake na hora, tipo. Então, a pessoa vê realmente como que fica. Não tem nada, assim, de mentira ali, entendeu? Então, tem gente que fica, cara, eu tô aqui, não sei, eu tô num loop nesse vídeo, meia hora já não consigo sair, tipo... Já passou os 15 minutos mais tempo e eu tô aqui de novo. E a pessoa, às vezes, não tem ideia de como se monta, né? E aí ela vê ali a produção, todo o processo, como que é. Mas isso é uma coisa de ambos estarem muito antenados, né? Sim. E tá entendendo o mercado, e tá abertos às novidades, e está disposto a mostrar o produto de maneira que o cliente... Porque, querendo ou não... eu, Tawane, eu tenho uma empresa e eu vendo um produto, eu não faço pra mim, Tawane, eu faço pro cliente, eu preciso comunicar na linguagem dele, eu preciso apresentar da maneira que ele vai se deslumbrar e vai querer, e é essa adaptação que a maioria das pessoas, por às vezes estar presa na operação, ou por, enfim, por não querer mesmo, por critérios próprios, não tá aberta, e aí você acaba fazendo um produto pra você, e aí... Isso. Acaba se tornando um gargalo da própria empresa. No início, tipo a Nutella, né? Eu relutei pra colocar Nutella dentro do nosso cardápio.
foi assim, não, eu não vou trabalhar com Nutella. Todo mundo faz Nutella, tipo, por que eu vou colocar Nutella? Eu não gosto, tipo, não, tipo, acho muito enjoativo. Então, os nossos doces são conhecidos por ter uma pegada mais meio amarga, mais equilibrada. Harmonização. Uma harmonização de sabores. Então, não tem uma... Ai, não é... Tipo, todo mundo fala, nossa, não é enjoativo, não sei o quê. Tipo, então é um feedback que eles trazem também, nossa, maravilhoso. O bolo acabou, nunca acabou o bolo aqui, porque o bolo de vocês já acabou, tipo, não, tem que tirar o bolo, tem que salvar para amanhã, senão não vai sobrar. Então, o feedback tem sido muito positivo sempre, assim, e quando vem um feedback negativo de alguma falha que teve, realmente a gente reconhece, a gente vai atrás e tenta sempre implementar e melhorar através daquele feedback. Então, a gente sempre busca essas melhorias contínuas dentro da produção também. E a questão da Nutella foi isso, eu falei, não, mas eu não gosto de Nutella, é enjoativo, não, limpo Nutella tipo... Coisa mais enjoativa não existe. Só que daí eu comecei a pensar, não, mas não é pra mim o bolo. Não sou eu. E os clientes pediam muito. E os clientes muito. pediam. Eu falei, cara, não é. Eu tive que dar o braço a torcer e realmente eu vi que funciona. Daí, e tu acha que isso é importante, ter essa humildade pra trabalhar, pra empreender? Com certeza. Tem que ter. Não dá pra chegar assim na soberba, achando que tu vai fazer daquele jeito ali, pronto, e o cliente que se adapte. Não, você que tem que se adaptar ao que o cliente precisa. E falando nisso... Traga, Lucas, fala mesmo. A gente tem visto um uso crescente das canetas emagrecedoras, né? Então, a gente tem pensado, cara, né, a pessoa, às vezes, uma slice tem ficado grande demais. E essa pessoa olha pra slice e fala, cara, muito grande, eu não quero tudo isso, né? Por mais que a pessoa possa levar o que sobrar embora e comer metade, depois comer metade. Então, a gente bolou, não trouxe, mas a gente bolou uma meia slice. Como se fosse uma slice, a gente colocou como mini slice, né? Uma slice monjaro, vamos dizer. Versão monjaurinha. Então as pessoas estão tendendo a consumir menos doce. Então às vezes você tem uma fatia, que às vezes é o ticket, tipo, né, o valor, assim, questão de financeira, é até mais interessante pra gente a mini slice do que a slice inteira. Tipo, o valor agregado ali, entendeu? Então eu vendo às vezes a R$18. Mas o cliente também consegue até comprar mais sabores. Porque, sim, vamos supor, o cliente pega essa grande. E aí, vamos supor que uma grande pra ele tá satisfeito. Só que se tem duas meninas lá, ele pode variar nos sabores. Sim. E isso é muito positivo, porque daí ele vai numa próxima, ele vai falar, não, mas eu tenho que levar essas duas aqui, porque eu gostei das duas. E aí eu queria levar mais uma pra provar. E tudo bem, porque é pequeno. Então tem isso também, né? Então, tem funcionado bem, assim, e a gente começou a olhar pra isso também, né? Não dá pra tu ignorar. Não. Tipo, o mercado mudando e tu fingindo que não tá vendo. E então, o paladar das pessoas também. E tem a psicologia do consumo também, né? Sim. Como aconteceu com o bolo no pote, que não foi uma escolha nossa, mas a gente tinha um bolo no pote que era um vidro maior e o nosso fornecedor parou de produzir aquele tamanho de vidro e a gente teve que diminuir o vidro, o pote. E quando a gente diminuiu, vendeu mais. E a gente deixou o mesmo preço e vendeu mais. O mesmo valor e vendeu mais. Vendeu mais. Não sei, 50 gramas, não sei se o pessoal olhava e achava muito grande, aí pensava, ai não vou comprar, esse pote é muito grande. E aí, tem coisas que não são verbalizadas. Sim. O pensamento, além de tudo que a gente tem que fazer como empresários, a gente ainda tem que entender coisas que não são verbais. Aí eu fico, então ele vai ficar só mais fácil. Não, amor, vai ficando mais difícil como empresário. E então, aí, são vários desafios, assim, são vários desafios que tu vai vendo. Não, mas então tem que ser... na tua cabeça, tu pensaria, não, tem que entregar mais, então, e o cliente pagar o mesmo preço. Só que muitas vezes é ao contrário. A pessoa vê, pô, é muito grande, então não vou levar. Então, essa foi um gatilho, assim, que a gente, meu Deus, ele tá vendendo muito mais aqui. E o outro pote era mais bonito, né? Era mais bonito, era um pouco maior e, tipo, vendia bem menos, tipo. Então, foi uma mudança, assim. São coisas que a gente tem que pescar. Sim. Que a gente tem que ver um post, que a gente tem que ouvir um comentário, que a gente tem que ver A gente tá sempre aberto, tem né? Tem que estar então, aberto, adaptar, e querendo ou não, essas adaptações dão um impacto bem positivo ali no faturamento. Quanto tempo a gente tem? Gente, 53 minutos, Lucas. Vou parar de falar. Vamos lá. É pano pra manga, né? Então, eu vou finalizar fazendo aquela pergunta
que eu acredito que estava no roteiro. Então, eu vou perguntar para vocês os insights que vocês tiveram dentro da jornada com a Gimby. Então, como foi para vocês e, principalmente, o que vocês podem contribuir, porque as pessoas que estão assistindo o nosso episódio são empresários do setor. Sim. Então, eles estão assistindo com o objetivo de entender como você fez essa marca prosperar, porque eles também querem prosperar, também querem entender do mercado, também querem extrair algo bom daqui. E aí, eu gostaria que vocês trouxessem. Pode ser? Pode. Eu vou fazer a pergunta e aí vocês trazem a resposta. Tá. Bom, pra gente caminhar, infelizmente, pro fim desse episódio, eu tenho certeza que quem assistiu até aqui já conseguiu extrair muitos insights, mas pra gente conseguir fazer com chave de ouro, eu gostaria que ambos trouxessem algum insight, algum aprendizado, alguma contribuição que vocês tiveram ao longo dessa jornada, construindo essa marca incrível, tendo impactado tantas vidas positivamente ao longo desse tempo que vocês levam doçura para a vida das pessoas, para que as pessoas que estão assistindo possam também receber esse conteúdo de maneira ainda mais direta. Bom, acho que eu começaria assim com uma palavra que chama resiliência, que eu acho que o mundo do empreendedorismo é cheio de obstáculos, né? Nada assim é muito fácil, tipo, vem de mão beijada, então a gente tem que ir atrás, a gente tem que perseverar, não dá para no primeiro obstáculo que tiver, tu querer desistir e jogar a toalha. Então a gente tem que reprogramar a rota e continuar. Então, lógico que a Gimby teve e ainda tem muitos obstáculos pela frente, né? E já teve alguns. Mas eu acho que esses obstáculos só nos trouxe mais aprendizado e fez a gente chegar onde a gente está hoje, né? E com perspectivas de crescimento cada vez mais, pensando numa segunda loja, num outro ponto, ou outras maneiras de chegar até o cliente ainda, né? E eu acho que é isso, não desistir e, assim, manter o padrão. Se tu é conhecido por tal alimento, um produto, acho que mantém um padrão, tenta ser o mais fiel possível à tua raiz, que vai dar tudo certo. Então, acho que é buscando isso, assim. Não sei o que falar. Eu acho que é isso. Não sei se faltou alguma coisa. Acho que... manter a qualidade sempre, né? A qualidade... Porque a gente vê a oscilação de preço muito grande, então às vezes tu vai querer, não vou pegar o mais barato, só que daí tu vai sair do teu padrão. Então acho que o padrão tem que ser sempre o mesmo, que os teus clientes esperam, que eles estão acostumados e que eles vão voltar por isso. Né? Esse ano a gente teve um desafio muito grande que foi a alta do chocolate, mas a gente preferiu continuar entregando um produto de qualidade, continuar usando o mesmo chocolate que a gente usava antes e é isso. E absorver um pouco do... Sim, e os clientes vêm, né? E é isso, desse ajuste e tudo mais. Mas esse é um dos obstáculos, né? Então os obstáculos sempre existirão. Então, seja tributário, que agora tem um novo, né? Tem uma nova era de tributação no Brasil. Então, são obstáculos em todas as esferas. Então, se tu desistir no primeiro, daí, né? Então, acho que é resiliência a palavra. Para quem quer empreender e quem quer continuar. Maravilha, obrigada. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Eu amei esse episódio. Eu tenho certeza que quem assistiu vai conseguir entender muitas coisas que olhava, mas não entendia. E agora vocês literalmente trouxeram detalhado o porquê vocês têm uma marca tão grande dentro do mercado e estão crescendo. E tá nessa ascensão cada vez mais. Então, muito obrigada pela contribuição, pelo tempo que vocês tiveram em estar aqui. Que vocês consigam conquistar ainda mais coisas com essa marca. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Empresárias, um beijo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.